Então, Ed e Lorraine, eles viajam para Eatville, em Nova York, para investigar uma atividade demoníaca em uma casa que havia sido comprada recentemente por uma família. E é agora que chegamos no filme Invocação do Mal 2, quando Lorraine encontra o demônio Valak pela segunda vez. Nesse filme, nós vamos conhecer uma pequena família chamada Hodsons, que vive lá em Londres, na Inglaterra. E uma das garotinhas dessa família, chamada Janet, fez uma coisa que você jamais deveria fazer. Ela usou um tabuleiro Ouija para tentar se comunicar com um fantasma. E isso só expõe a possessão do espírito raivoso de Bill, que é o velho que morreu lá na poltrona de couro que guardavam no canto da sala de estar da casa. O Bill não quer ninguém lá, então ele vai atormentar todos usando a Janet para isso. Mas as coisas só pioram e depois que alguns policiais vão lá e veem as coisas se movendo na casa, a família é convidada a compartilhar essa história aí na TV, onde a suposta possessão da Janet é filmada, mas isso os expõe. Então, ao pedir a ajuda à igreja, o que acontece? Ninguém faz droga nenhuma, como sempre, e a família resolve então pedir ajuda a quem? Aos nossos queridos Warren. Aí a Lorraine, ela reluta em se envolver porque as suas constantes premonições envolvendo a morte do Ed a deixou com medo. Mas ele a convence a ir lá para a Inglaterra sob o pretexto de que eles apenas iriam observar essa família, sem tentar se envolver com nada. Iriam só olhar o que está acontecendo. O Ed e a Lorraine, eles decidem ficar com os Hodsons enquanto tentam descobrir exatamente o que está acontecendo. E aí, apesar dos incidentes sobrenaturais constantes, a Lorraine ela não consegue sentir nenhuma presença maligna na casa. Então, quando surge uma evidência de que Janet encenou um dos incidentes, os Warren decidem voltar para casa. E é nesse instante que tudo muda, porque o Ed, ele percebe que o Bill, aquele fantasma do velho lá, não é tão mal quanto eles pensavam não. O bloqueio psíquico se rompe e o casal descobre por uma mensagem enigmática deixada por esse próprio fantasma aí do Bill, que a verdadeira força que assombra essa família aí dos Hodsons é o demônio que nós já conhecemos como Valak. Dessa forma, os Warrens, eles correram de volta para casa cheios do seu novo conhecimento e com a pista de que a chave para derrotar o demônio está em seu nome. O Ed, ele corre para dentro da casa, se separando brevemente de Lorraine e encontra a Janet, que já está possuída por Valak. Ela está prestes a pular da janela. Enquanto isso, a Lorraine, ela percebe que aquele demônio, ele é muito forte. Então ela tem que liderar ele usando o quê? O seu nome. Então é muito importante que uma pessoa ela saiba pronunciar o nome do demônio, porque isso dá para essa pessoa como se fosse uma força de comando. Dessa forma, né, que a Lorraine finalmente consegue derrotar Valak e salvar o seu amado Ed. Então os Hodsons, eles são salvos e os Warrens, eles voltam para casa com mais um artefato assombrado. Seguindo então nessa sequência, nós chegamos no filme Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Essa história, gente, se inicia em 1981 com os Warren supervisionando o exorcismo de uma criança chamada David Gladstone, de apenas 8 anos de idade, que mora com a sua irmã mais velha, Debbie, e o namorado dela, que se chama Arne Johnson. Nessa história aqui, as coisas, elas realmente não dão certo para ninguém que está envolvido, realmente. A gente percebe que o exorcismo aqui, né, por parte dos Warren, não estava indo bem, nada bem. Ainda mais depois que o Ed teve um ataque cardíaco no meio do nada. E aí o Arne, ele entra em desespero e pede para aquele demônio não possuir o David. Ele pede pro demônio possuir ele no lugar daquela criança. E assim o pequeno garotinho fica livre, mas agora quem está possuído é o Arne. Inclusive, ele acaba matando um homem e assim ele é preso e acusado de assassinato. Mas os Warren, eles sabem que aquilo ali não foi culpa dele, porque ele estava o quê? Totalmente possuído. Então,
eles resolvem se encontrar com o advogado de Arne e argumentam em sua defesa ali, né, que eles devem se basear na possessão demoníaca. O advogado acha a ideia ruim, até que o Ed convida ele para conhecer a Annabelle. E é assim que a gente vê que parece que essa reunião entre eles deu muito certo e o advogado começou a acreditar no que eles estavam falando, porque ele aceita esses argumentos aí de possessão demoníaca. O problema é que algo não está certo no meio dessa história aí. O que seria? O Arne, gente, ele consegue recitar passagens da Bíblia, tocar em objetos religiosos, o que não deveria conseguir se ele realmente tivesse sob a influência de um demônio. Então, os Warren, eles decidem revisitar a casa onde o pequeno David foi possuído pela primeira vez. E é lá que eles encontram um totem de bruxa e o seu padre os indica um especialista, que é outro padre chamado Kästner, um ex-padre que ajudou a expor os membros da seita Discípulos do Carneiro, aquela seita que a Janice, que virou a Annabelle, faz parte lá naquele filme lá atrás que eu falei, uma década antes. A mesma seita, né, que causou todo esse terror no filme, né, no primeiro filme da Annabelle, quando ela fugiu, né, depois de estar velha com um namorado e causou a morte dos pais adotivos e depois quis matar o casal Mia e John. Então, esse padre, ele conta aos Warrens que o totem foi feito por uma satanista e que o seu principal objetivo é apenas causar o caos. Depois disso, em Denver, os Warrens são colocados em contato com um detetive que investiga uma morte a facadas de uma moça chamada Caitlin. A sua amiga, chamada Jessica Strong, continua desaparecida, mas um totem semelhante foi encontrado lá na sua casa. A Lorraine usa poderes psíquicos para encontrar o corpo de Jessica e resolver o caso. E assim os Warren percebem que Arne faz parte de uma maldição maior do que pode ser quebrada se eles destruírem o altar satanista que foi criado para poder efetivar essa maldição aí. E aí que nós vamos para outro problema. E qual seria, gente? O problema é que a Lorraine, acidentalmente, ela faz um contato direto com a satanista e agora se torna um alvo. Essa maldição, ela consiste em um tipo de ritual demoníaco que só será completo após a efetivação de 3 ataques separados. Um contra a criança, um contra o amante e um contra o homem de Deus. É como se eles representassem algo puro, algo de amor e algo de fé, né? Algo fiel. Então, uma vez concluído, o demônio vai retornar ao inferno com uma alma e o satanista vai obter todo o poder que quer. Então, enquanto eles tentam impedir Arne e Ed de sucumbirem àquela maldição e estão lidando ali com um cadáver furioso, os Warren, eles fazem outra visita ao padre Kästner e ele realmente admite que ele teve uma filha contra os seus votos sacerdotais. Ela ficou obcecada com a sua pesquisa demoníaca e decidiu se tornar satanista. E aí, o que acontece? Após descobrirem isso, o Ed e a Lorraine também descobrem que essa mulher, chamada Isla Caster, é quem está por trás de todo esse rolo. E o que eles conseguem fazer? Eles conseguem encontrar e destruir o altar dela. O demônio, então, recebe a alma da própria satanista e Arne sai com uma acusação de homicídio culposo e ele vai pegar 5 anos de prisão. E é assim que nós vamos para o último filme dessa franquia, que seria o quê? O Invocação do Mal 4, o último ritual, que é aqui que nós vamos conhecer a família Smurl, que foi um caso, né, muito famoso em 1986, de uma família que também passou por poucas e boas lá na Pensilvânia. E esse filme, como eu mencionei na crítica do Invocação do Mal 4, quando eu fui assistir, ele gira em torno de 2 partes ali, né, que é o que a família Smurl tá passando e o que o Ed e a Lorraine Warren estão passando, porque eles tiveram problemas quando eram mais jovens e esse problema foi acompanhando eles discretamente, sem que eles descobrissem, e é nesse último filme, através da família Smurl, que eles vão descobrir tudo, porque é um outro demônio que não é tão forte quanto Valak e Malthus, mas querendo ou não ele precisa de um corpo como os outros. Então,
todo objeto que é liderado por uma entidade, por um demônio e tudo mais, quando você tenta jogar isso pra fora da sua casa, ele vai retornar. E quem tenta fazer isso vai se prejudicar. E a gente pode ver isso daí no filme, quando uma das filhas ali da família Smurl indica que a sua irmã jogue fora um espelho que a Lorraine, ela conheceu ainda muito jovem, e a gente vê isso no começo do filme, quando ela toca nele, ela sente uma presença negativa, que é o demônio, e aí quem ganha de presente esse espelho tantos anos depois é a filha, né, uma das filhas do Sr. Smurl ali, né? E foi no seu dia de crisma ainda, né? Na sua celebração de crisma, ela ganha da avó. Mas aí a irmã dela fala que se ela não gosta, então joga fora. E quem se dá mal é a irmã depois. Por quê? Porque ela que indicou que a irmã fizesse isso. Então, ela até vomita sangue e cacos de vidro. Então dá pra você ver que o negócio não é brincadeira. Mas essa é a sequência, né? Não vou detalhar muito esse último filme, porque senão quem não assistiu vai acabar perdendo a graça, né? Vai ser tipo um spoiler, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já disse que se você tem interesse que eu conte mais sobre a família Perron, dos Hudson e da família Smurl, que é essa última família, deixe nos comentários que aí eu faço um vídeo só de cada família. Espero que vocês tenham gostado desse. Deixa o like para poder me ajudar. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito, manda para os seus amigos que são fãs dessa franquia e do sobrenatural. Um grande beijo e até a próxima! O diabo está na Pensilvânia. Jack e Janet Smurl dizem que uma presença maligna entrou na casa deles. 8 pessoas moram nessa casa. 8 pessoas passaram por essa experiência. 8 pessoas não estão loucas. Vamos pro início. Quando começou? Na crisma da... 7 de setembro. Tem alguma coisa na sua mão. Ed, tem uma coisa maligna aqui. Uma coisa que eu já senti antes. Em nome de Patris, et Filii, Espírito Santo, e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo,